Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer quadrinhos para enfeitar quartos de bebê. Eu sou Bia Pena, artista plástica e professora de pintura, aquarela, desenho e vou agora fazer com vocês 4 pinturas incríveis para enfeitar quartinhos de bebê. Bora lá? Vem comigo, você vai gostar! Bem, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa saber é verificar com a mãe, com o pai, com os pais da criança o tema que vai ser o quartinho daquela criança. Nesse caso aqui, o quartinho vai ser com tema de nuvens. Olha que tema lindo! São 2 meninos gêmeos. Então, já que o tema é nuvem, nós vamos fazer um trabalho com bastante água, usar bastante água para fazer aqueles efeitos bem lindos que a aquarela nos permite. Justamente por isso nós temos que fixar bem os papéis na prancheta. Eu tô aqui usando fita crepe para fixá-los na prancheta. E vejam que eu tô colocando em sequência, em ordem, um ao lado do outro, para justamente eu trabalhar a mesma textura de fundo, com as mesmas cores, tudo mais ou menos ao mesmo tempo, para que fique um conjunto harmônico. Então agora a gente pode começar a desenhar, a fazer os desenhos. Primeiro eu vou fazer as iniciais de cada uma das crianças. Vou fazer primeiro a letra M, depois a letra J. E agora os outros 2 desenhos a mãe deixou assim livre por minha conta. Então, já que o tema é nuvem, eu vou fazer um balão e vou fazer também um aviãozinho. Então, agora que os desenhos já estão prontos, a gente vai preservá-los. Como? Usando a nossa querida máscara de borracha. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir, eu tenho um vídeo explicando tintim por tintim detalhadamente como que se usa a máscara de borracha. A gente sempre usa a máscara de borracha na região que a gente quer preservar a cor de fundo. No caso, eu ainda não fiz pintura nenhuma, então eu quero preservar o branco do papel. E também a máscara de borracha é muito boa, por quê? Porque a gente pode trabalhar o fundo livremente, sem se preocupar se vai borrar, se não vai borrar, se vai preencher ali. Não vai. Aquela região central, o desenho que eu fizer com a máscara de borracha vai ficar ali preservadinho. E como eu quero trabalhar com bastante água, com bastante cor nesse fundo, então a máscara de borracha é perfeita para esse trabalho. Agora, terminando de aplicar a máscara, a gente precisa deixar o trabalho secar completamente. Depois da máscara seca, vamos então começar a pintar. Eu vou começar a colocar a água. Vou trabalhar primeiro com água, só água. E aí, com o fundo todo úmido, eu venho aplicando o azul. Percebam que, à medida que eu aplico o azul, a tinta azul, ela vai se espalhando. Ela só vai se espalhando. Isso só acontece porque eu molhei, eu umedeci primeiro o papel. E a tinta, a gente fala que a tinta corre, a tinta aquarela, ela corre, entre aspas, né? Ela corre, ela vai para onde tem água. Então, onde tem água, ela vai correr, ela vai invadir. Por isso que é bacana a gente umedecer primeiro todo o fundo e deixar a tinta correr. Lembrando que eu tô aplicando a aquarela, a tinta, de forma irregular. Então eu não tô colocando ela toda na superfície, porque se eu colocar ela uniformemente, eu vou ter um fundo uniforme, eu vou perder essa característica das manchas. Então eu tô aplicando ela de forma irregular. Então, ora eu coloco mais pigmento, ora eu coloco menos pigmento. Lembrando que os brancos são fundamentais, a gente precisa mantê-los, a gente precisa manter o branco do papel. Então, o bacana é a gente aplicar a tinta, mas não aplicar no papel inteiro, a gente deixar em alguns momentos o branco do papel, que a gente chama, tecnicamente, de deixar o papel respirar. E esse respiro do papel é fundamental, porque dá leveza para a nossa aquarela. E também permite esse contraste do azul com branco, além de permitir efeitos incríveis com a tinta. E vejam como naturalmente a tinta vai se espalhando, ela já vai gerando esse efeito de nuvem, que é o que a gente quer. E agora a gente não tem jeito, é esperar secar novamente. A gente precisa desse fundo completamente seco para que a gente possa remover então a máscara de borracha e aí começar a trabalhar nas letras e nos desenhos que a gente fez. No caso aqui, eu deixei ele secando até de um dia para o outro, mas você não precisa deixar secando de um dia para o outro não. Você pode, assim que secar, tiver completamente seco, você remove a máscara. Então vamos começar a tirar essa máscara. Agora é importante que esteja completamente seco. E aí, o que eu sugiro para te ajudar na hora de remover essa
essa máscara, use uma borracha branca bem macia. Essa borracha aqui da Pentel, ela é muito macia, ela é excelente para esse tipo de trabalho. E aí, ao mesmo tempo que você vai retirando a máscara, tá vendo que eu vou passando a borracha pela máscara, ela vai saindo, e eu aproveito e vou já apagando os detalhes a lápis que ficaram ali por baixo da máscara. E agora então chegou a hora deliciosa de pintar os nossos detalhes, os nossos focos de cada trabalho. Para as iniciais dos nomes eu quero um azul bem forte, uma letra bem marcante. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o mesmo azul que eu usei para fazer o fundo e misturar com um violeta que eu tenho aqui, um violeta bem avermelhado. Só que é um pouquinho de violeta naquele azul. E aí o que isso faz? Faz com que aquele azul fique um azul mais intenso, mais profundo. Ele continua na paleta dos azuis, mas um azul mais profundo, mais intenso. E isso é excelente, porque vai destacar do azul do fundo, vai ser um azul diferente, entretanto um azul mais forte, mais intenso. E aí na hora de pintar a letra eu vou usar o mesmo recurso que eu usei no fundo, ou seja, eu vou umedecer primeiro a letra e depois eu vou passar a tinta. E aí vejam que eu aplicando a tinta, ela acontece a mesmíssima coisa que aconteceu no fundo, a tinta vai se espalhando, mas ela não invade o fundo. Por quê? Porque eu não umedeci o fundo, eu só umedeci a letra e a tinta só vai correr por onde houver água. Então, se tem água na letra, ela vai se espalhando. E aí eu vou direcionando aonde eu quero mais tinta, aonde eu quero menos tinta. E eu quero deixar a região central da letra, que ela tá gordinha, eu quero deixar essa região central sem tinta, para dar volume, deixar mais claro. Então, as bordinhas vão estar mais escuras e a parte central mais clarinha. Isso vai dar um certo volume à minha letra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a tinta só nas bordas, vou aplicando, vejam que eu estou aplicando, eu estou colocando a tinta só nas bordas e estou deixando ela fazer a festa, eu estou deixando ela se espalhar até a região central. Se ela não for até a região central também não tem problema, vou deixar ela livre, se espalhar do jeito natural que ela quiser, sem problema algum. Isso é legal porque gera manchas interessantes e eu crio uma coerência também com a textura de nuvens do fundo, com a temática do quarto também, que são nuvens. Agora vamos para o balãozinho. No balãozinho eu vou também fazer a mesma coisa. Eu vou umedecer o balão e vou aplicar a tinta, esse mesmo azul avioletado. Só que vejam como no balão eu tô colocando menos tinta, menos intensidade de cor, justamente para ele não ficar tão forte. Lembra que o fundo eu já fiz, o céu já fiz mais suave, mais delicado? A mesma coisa eu estou fazendo no desenho, na imagem principal. E para fazer o marrom do cestinho do balão, eu vou usar esse mesmo azul avioletado que eu tenho, que eu já estava usando, e vou colocar também um pouquinho de laranja. E olha como eu já consigo um marrom bem interessante. Eu tinha um laranjinha aqui na minha paleta, eu já misturei, já fiz um marrom interessante. E vejam como isso gera coerência, porque a cor principal que compõe o fundo, aquele azul, também é a cor que compõe o azul avioletado, que é o que está chamando mais atenção, e também ele também pertence à composição do marrom. Então isso faz com que todas as cores se integrem. Isso gera uma coerência visual que as pessoas, o espectador olha, não sabe nem de onde vem, mas ele sabe que está harmônico. Por quê? Porque tem a mesma composição de tintas em todas as cores. E o mesmo eu faço com um aviãozinho. Eu coloco o azul avioletado e uso também o mesmo marrom confeccionado com as mesmas cores. E agora, mais uma vez, temos que deixar secar os nossos trabalhos. Depois de sequinhos, a gente entra com o nosso queridíssimo nanquim. Adoro trabalhar com nanquim. E vejam como nesse tipo de trabalho, que é um trabalho ilustrativo, o nanquim se adequa perfeitamente. E ele começa então a definir melhor as formas. Veja que eu uso a caneta mais grossa para fazer os contornos, os traços mais fortes, de maior destaque, enquanto que as canetas mais finas para fazer os tracinhos mais médios, né? Uma caneta fina para fazer os traços médios. E uma caneta super
super fininha e delicada para fazer aqueles detalhes mínimos, aquelas pequenas achuras, aqueles pequenos tracinhos. E assim, com essa diversidade de cores, de linhas, de traços, a gente faz uma composição lindíssima. Agora vamos remover a fita crepe, gente, pelo amor de Deus. Remover fita crepe é sempre de dentro para fora, nunca de fora para dentro, porque você vai arrancar o papel. Então, de dentro para fora, com muita delicadeza. Para o que você está fazendo. Respira e aí sim começa a remoção da fita crepe. Por favor, não venha com rapidez, não adianta ir rápido, porque pode arrancar, pode arranhar o seu papel, pode danificar a sua pintura, que tá tão bonita, não é verdade? E agora vejam, sem a fita crepe, como a gente tira aquela poluição visual, e olha como fica interessante, ficaram lindinhos os trabalhos. E a gente pode organizar os trabalhos da forma como a gente achar melhor. Aí fica a critério da imaginação. E eu trouxe aqui também outros trabalhinhos para quartos de bebê. Na verdade, são outras ideias, outras propostas para justamente abrir a mente de vocês, para que vocês possam também ter outras ideias e criar outras temáticas. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído para que vocês também possam fazer e dar lindos presentes para as futuras mamães, não é verdade? E cada um vai criar o seu, cada um vai fazer os seus trabalhos, cada um vai colocar os seus dizeres, cada um vai colocar as letrinhas que gosta, os desenhinhos que gosta, não tem problema. E não esqueçam, curtam o nosso canal. Clica no sininho de notificações. Todo sábado, você já sabe, tem live, a live da arte, a live pra gente desenvolver a nossa criatividade juntos. Então, um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau.